todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Deus seja louvado. Amém, queridos. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Aqueles que não sabem esse pilar aí, nós estamos pregando sobre os 5 pilares. E foi uma mensagem, uma palavra que Deus me deu sobre os 5 pilares. Isso é tão sério, querido, que a igreja que não tiver esses 5 pilares dentro da palavra, não fique não, está muito errado. Esses 5 pilares é muito importante para qualquer ministério. Qualquer ministério pode nem ter 4, tem que ter 5. O primeiro é Bíblia. Igreja que não tem Bíblia, só tem movimento, profecia, puro, cuidado, viu? Porque o negócio de Jesus é com a palavra. Segundo, graça. A graça não pode faltar dentro da igreja. O que é graça, favor e merecido. Então isso é muito importante na vida de uma pessoa. A graça de Deus. Preguei sobre a Bíblia, preguei sobre a graça e hoje vou pregar sobre a fé. Depois vou pregar sobre Cristo e o último é a glória de Deus. Aleluia! Então são 5 pilares: Bíblia, graça, fé, Cristo e a glória de Deus. São 5 pilares importantes. Aqueles que não acompanharam, os outros podem entrar no meu canal no YouTube e você lá vai ver a mensagem pregada que é gravada todas as vezes que eu prego, está lá. Palavra da vida. Meu canal é Palavra da Vida. Você vai entrar lá, pastor Paulo Galvão, e vai assistir. Tem mais de 200 mensagens. Amém, queridos? Antes de entrar na mensagem, eu também quero dizer a você que nós vamos entrar a partir do dia 15 de maio até 15 de agosto. O que é que vai ter? 3 meses de jejum e oração. 3 meses de jejum e oração. Nós vamos entrar num propósito com Deus. E esse propósito de 3 meses de jejum e oração são 3 horas só de jejum por dia. Você escolhe um horário e só 3 horas de jejum. Não precisa nada mais do que isso. Essas 3 horas de jejum e oração você vai estar simplesmente orando por salvação, libertação e cura. Se, pastor, na minha família não tem ninguém que precisa se libertar, nem de cura, nem de salvação, mas você deve ter com certeza alguém que está precisando. Entendeu agora? Aí, se a gente for pensar só na gente, na nossa família, tem muita gente precisando. Então, essa é eu não chamo isso de uma campanha. Eu chamo isso de um verdadeiro propósito. O propósito que precisamos em prol de alguém, ou de alguém da nossa família, ou de alguém que esteja necessitando desse momento. Então, do jeito que a gente foi salvo um dia por causa da oração de alguém pode ser salvo pela oração disso. Amém? Glória a Deus. Então o propósito é salvação, libertação e curas. E durante esses 3 meses, Deus me deu 13 livros para lermos durante esses 3 meses, que é Gênesis, João e Atos dos Apóstolos. Certo? São 13 livros e você vai durante as 3 horas de jejum, você pode ler, você pode cantar 3 hinos da harpa. Durante essas 3 horas de jejum você deve manter o foco, pelo menos durante as 3 horas, manter o foco no propósito que é de salvação, libertação e cura. Não deixe nada tirar o seu foco, principalmente a rede social. Porque na hora que a gente está num propósito, sempre entramos na rede social e vamos fazer de tudo para não deixar nada tirar esse foco desse propósito que você vai estar de salvação, libertação e cura. Tudo isso vai ser baseado dentro de temas e textos
eu vou estar pregando no dia 15 todas as quinta-feiras, a partir do dia 15 até o 15 de maio até 15 de junho, vou pregar sobre salvação. 15 de junho até 15 de julho, eu vou pregar sobre libertação. De 15 de julho até 15 de agosto, eu vou pregar sobre curas. Amém? Então, isso é só para a gente começar e você ter uma ideia do que pode e com certeza vai acontecer na vida de alguém. Amém? Abra sua Bíblia, queridos, em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Aleluia. Romanos. E se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar, tá certo? Que eu passarei para você e tirarei qualquer dúvida que você tiver. No grupo da igreja vai estar tudo discriminado para que todos possam acompanhar tudo certinho. Todos acharam? Disse Paulo: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pai amado e querido, graças te dou a Deus por mais um dia de tua presença, e assim podendo fazer o teu querer e a tua vontade, usa a mim como instrumento em tuas mãos para a honra e glória do teu nome. E a ti desde já transfiro honra, glória, louvor, majestade, domínio e poder, e toda exaltação a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Esse é o pilar da fé. Queridos, a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus. Paulo diz que o justo viverá da fé. Quando se fala de viver da fé, é de uma forma literal. O ser humano, ele deve viver pela fé, até porque a vida vivida debaixo de uma fé é algo tão extraordinário, porque você acreditar naquilo que você vê é muito fácil, qualquer pessoa, para qualquer pessoa, mas você acreditar naquilo que você não vê, aí já fica meio difícil. Jesus disse para Tomé lá em João 20, 29, disse: porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Jesus estava dizendo: felizes são aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Então, quando a gente crê na palavra, a gente é visto por Cristo como alguém feliz. Uma pessoa feliz que acredita naquilo que não vê. Por isso que ele diz que o justo virá pela fé. Então, viver pela fé é acreditar no sobrenatural. Não é acreditar naquilo que pode ser apalpado, que pode ser visível, mas naquilo que é invisível. É você acreditar que Deus está presente na sua vida, em todo momento da sua vida, onde você estiver. Você não está vendo. Por exemplo, eu já tive algumas experiências, como um exemplo. Uma certa vez, eu gosto de deixar bem claro que Deus, ele não é obrigado a obedecer nada que a gente pede, viu, queridos? Porém, quando ele quer fazer, ele faz, tá certo? Então, uma certa vez eu peguei um ônibus mega lotado e sentei, e quando a cadeira desocupou que eu sentei, as duas pessoas que saíram, na hora que eu sentei, alguém podia ter sentado do meu lado, porém não sentou. Por quê, pastor? Porque em mente Deus já sabia o que eu ia dizer, e ele já bloqueou o assento. Aí eu disse: Deus, sei que
sei que estás presente, mas gostaria muito, mas muito mesmo, de não sentir a tua presença, mas de poder contemplar a tua glória. Se possível, Pai, não permita que ninguém se sente nessa cadeira, para que a minha fé possa ir um pouco mais além do que aquilo que eu acredito, pois o ônibus está lotado e esse assento aqui, com certeza, não vai demorar para alguém sentar. Mas gostaria muito que ele tivesse vazio, para que eu pudesse contemplar a tua glória neste lugar e na minha vida. E só alguém pudesse sentar depois que eu me levantasse. Queridos, Deus honrou meu pedido. A minha fé aumentou. Imagina um ônibus mega lotado. Eu não sei se as pessoas viram alguém sentado ali naquela cadeira. Vou dizer a você que eu particularmente não vi. Mas a pessoa estava pendurada aqui, meu irmão, no ônibus. Olhava para o assento, mas eu não sei o que via, mas não conseguia sentar. E isso até a Kombi da Boa Vista. Daqui de Maragibe até a Kombi da Boa Vista. E você vê que isso é você contemplar a glória de Deus de uma forma extraordinária. Então, não quer dizer que Deus deveria fazer. Ele quis fazer, tudo bem. E se ele não fizesse, pastor, como é que seria? Eu ia continuar acreditando nele. Sabe por quê? Porque eu não aprendi a viver por vista. Eu só queria uma intimidade com Deus. Você lembra quando Moisés disse que pediu para ver Deus? E Deus disse: olha, Moisés, eu não posso me apresentar aqui. Porque se eu me apresentar, tu já era. Tu vai morrer, vai partir daqui para outro lugar. Porém, eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu não vou querer que você fique triste, Moisés, com a tua pergunta. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passar por trás daquelas fendas e ali você vai ver a minha resta, a minha sombra. É tudo isso que você vai ver. Mas para você saber que eu estou tão presente, que eu sou tão presente na sua vida, que eu sou tão especial para você, Moisés, que na hora que eu passar você vai ver como uma sombra, vai contemplar a minha glória. E Moisés viu. Então, isso, querido, aumenta a fé de qualquer pessoa. Mas eu quero deixar bem claro que não quer dizer que Deus vai responder a qualquer situação que eu venha fazer. Você está entendendo? Porque Ele não é obrigado. Deus, Ele é soberano. E Ele faz com quem quer, a hora que quer e do jeito que Ele quer. Certo? Como eu falei, mesmo que Deus não fizesse, eu ia continuar crendo. Porque eu não vivo com vista. 2 Coríntios 5:7. Paulo disse: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Então devemos viver pelo que a gente crê. Por isso ele disse para Judas, ele deixou para Nicodemo, para deixa eu mudar o texto, eu gosto de falar dentro do texto. A gente está falando de Bíblia. João 20:29. Tomé, isso, amém. Porque ele está Tomé, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, o fato de sermos felizes é viver uma vida que não vemos, mas cremos. Então, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a alma de Deus. Deus não tem prazer em covardes. Deus tem prazer naquelas pessoas que são corajosas, que acreditam que pode vencer, que acreditam que pode chegar lá. Se você for analisar, Davi, quando o gigante afrontou o exército de Saul, Davi disse: eu vou e vou derrubar o gigante. Davi sabia que iria conquistar aquela vitória. 2 motivos levou Davi a fazer aquilo.
Porque se você não acredita, Deus não age. Então era necessário que ele cresça. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Então a primeira coisa de Davi, ele acreditou. A segunda, ele disse: eu não vou só, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então a atitude de Davi mostrou que tudo que ele tinha que fazer era acreditar que aquele gigante cairia. Existem coisas na nossa vida que precisamos acreditar mais, pregar menos, crer mais. Porque se eu prego e não coloco na prática, eu não falo de viver, é colocar na prática aquilo que você acredita. Porque, queridos, quando você recebe uma palavra de fé e não coloca ela na prática, Deus não tem como agir ao teu favor. Porque Deus, para agir ao seu favor, você tem que colocar na prática. Você acredita, mas não fez. Vou dar um exemplo. Você acredita que pode ser uma pessoa bem sucedida numa empresa que é mais galvão, mas você nunca colocou um currículo lá e quer que Deus haja ao seu favor. Você acredita que pode ser bem sucedido ou bem sucedida naquela determinada empresa, porém você não fez a sua parte, que é levar o currículo. Aí como é que você acha que Deus pode agir ao seu favor? Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Quando você fizer a sua parte lá, aí Deus vai trabalhar lá, porque lá você não pode trabalhar, mas Ele vai trabalhar para que as portas se abram na sua vida naquele momento. Então isso é uma atitude, é uma ação de fé e atitude. Por isso que é tão importante acreditarmos. Veja em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, não, capítulo 11, Hebreus 11. A primeira coisa que eu aprendo aqui em Hebreus, o 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível. Olha, veja só, impossível agradar. Olha só, impossível, que coisa tremenda. Agradar-lhe, porque é necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que acreditar na palavra dele. A palavra dele tem que ser a base, a estrutura e a coluna para que eu permaneça de pé. Porque Deus nunca vai agir fora da palavra dele. Ele vai agir sempre dentro da palavra dele. Queridos, se tem uma coisa que é importante para a nossa vida, é vivermos confiando naquilo que Deus fala através da sua palavra. A Bíblia vai dizer que teve um homem chamado Moisés. Quem era Moisés? Príncipe. Um homem que tinha tudo ao seu redor, riquezas, glórias, e vivia num alto patamar, até que um dia ele descobriu que tinha alguém que tinha algo para fazer através dele. Moisés não pensou duas vezes, deixou tudo, deixou riqueza, deixou glória, deixou tudo que ele tinha à sua volta, do bom e do melhor, para servir a Deus. Tomou uma atitude porque Moisés, ele tinha em vista que aquilo que ele ia fazer para Deus, ou através de Deus, traria para a sua vida coisas muito melhores que ele tinha. Quando eu vejo um texto desse, eu aprendo, vejo aqui o versículo 24.
24, no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo olha só, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior, olha só, maiores riquezas, olha só, o vitupério, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não, olha só, tendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o impossível. Ele colocou em uma prática aquilo que ele acreditava que Deus poderia fazer na vida dele. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu passei a acreditar no sobrenatural. Vai fazer 30 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu confesso a você e digo sem medo de errar, eu particularmente sou o homem mais feliz do mundo, porque eu não conhecia Jesus como eu conheço, e não sabia que Ele era tão especial na minha vida. Eu não aceitei Jesus por causa de riqueza, nem de glória, nem de posição. Eu aceitei, entreguei a minha vida a Cristo, porque ninguém é melhor do que Ele. E quando eu digo ninguém, eu estou falando de filhos, de mulher. Não é melhor. É muito bom, minha esposa, meus filhos, amo muito, mas nunca vai estar acima do meu Deus. Você sabe por quê? Quer que eu te diga mesmo por quê? Você quer saber? Porque eu tenho tanta convicção disso. Porque os meus filhos podem me decepcionar. A minha esposa pode me decepcionar. Jesus nunca. Aleluia! É verdade. Quando eu aprendi isso, eu comecei a colocar Jesus acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Porque Ele nunca vai me decepcionar. Ele nunca vai me deixar só. Ele nunca vai me deixar na mão. Aleluia! Glória! Ele nunca vai abrir mão de mim. É verdade, Deus. Glória a Deus. Mesmo que eu passe pela sombra, pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar do meu lado. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que eu passe pela
Primeiro, Deus iria honrar aonde ele estivesse. Segundo, ele teria reconhecimento, porque na maioria das vezes não temos reconhecimento das pessoas, mas aprendemos que existe um Deus que sempre vai reconhecer que eu faço o que você faz. Na hora que o profeta chegou da casa de Jessé, qual o reconhecimento que tinha Davi? Nenhum. Se Davi tivesse algum valor, Davi estaria na mesa sentado, porque a ordem que foi dada por Deus a Samuel, para Samuel levar até Jessé, é que reunisse a sua família. Isso quer dizer que Davi não fazia parte da família. Isso é não ter reconhecimento. Se Davi fosse uma pessoa que tivesse reconhecimento, ele estaria ali. Como é que o seu próprio pai não reconhece seu filho, que estava cuidando do rebanho que era dele? Isso é para você aprender que ainda que alguém não reconheça você pelo que você é, Deus está dizendo para você hoje: eu reconheço você pelo que você é. A Bíblia fala de 366 vezes na Bíblia, 366 vezes, pastor. O ano só tem 365 dias, porém a Bíblia tem 366 vezes, um a mais para o bissexto. E o que é que tem a mais? Não temas que eu sou contigo. Todos os dias Deus diz para você: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Chegou no bissexto, Deus continua: não temas, eu sou contigo. Isso é ter uma vida verdadeira na presença do Deus Todo-Poderoso. Ouvir, veja aí Marcos 5. Marcos 5. Veja o que é que a Bíblia vai dizer aí, queridos. Queria que alguém lesse para mim esse texto. Marcos capítulo 5, versículo 26. Marcos 5, 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, mantido a prova. Olha só. Havia padecido muitos, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza. Vê só, tudo, nada ali aproveitando, sem nenhum resultado, sem nenhuma mudança. Isso indo de mal a pior. O tempo estava se passando, a mulher agora ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais como pagar os médicos, não tinha mais como resolver a sua situação, não tinha mais para onde correr. É como se ela dissesse: olha, todos os meus recursos, todos acabaram. Todos acabaram. Mas no versículo 27 ela vai dizer: ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar. A fé vem pelo ouvir. Hebreus 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o primeiro pilar é a Bíblia, filho. Não tem como ter outro, não. Primeiro pilar, igreja que não tem palavra, que não tem pregação de palavra de Deus, de verdade. Só tem aquele movimentinho, aquela coisinha
aprende nada. Aí ela diz, ouvindo falar de Jesus, veio por trás. Antes, olha só, veio por trás de Jesus, entre a multidão, e tocou em sua veste. Ela estava no estágio que ninguém podia ver, por isso ela foi escondida. Ela estava doente, e aquela doença, por se fazer anos e anos, era como se fosse algo contagioso. Então ela era proibida de se aproximar de qualquer pessoa. Por isso a Bíblia diz que ela veio por trás, sem ninguém perceber, sem ninguém ver. Só porque ouviu falar de Jesus, todos os recursos dela acabou. Ela diz assim, eu vou por trás dele. Aí diz assim, porque dizia, olha lá, dizia lá dentro dela, dizia assim, se, olha o que ela coloca uma condição: se não somente tocar nas suas vestes, serei curado. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é fé, querido. A mulher disse, olha, não quero saber se alguém vai me chutar, vai me bater, vai me empurrar, vai me tirar, mas eu vou começar, eu vou ter uma estratégia para chegar a Jesus, mas que eu vou chegar nele, eu vou. Por que eu vou chegar nele? Primeiro, eu creio. Segundo, se eu tocar, eu creio que ele vai me curar. Terceiro, ele vai responder a minha atitude. Aleluia. Atitude de quê? Vou tocar. A Bíblia diz que quando ela se aproximou de Jesus e tocou na veste, tirou de dentro de Jesus virtude, poder. O que saiu de Jesus é tão forte que a mulher foi curada na hora. Foi de imediato. Porque ela precisou tomar duas atitudes: uma crer e a outra, qual seria a outra? Tocar. Que seria uma atitude. Já pensasse, eu creio e ficasse lá na casa dela? E aí? Eu creio, mas estou aqui na minha casa. Mas que atitude você está tomando? Você está entendendo agora? Ela não ficou lá. Ela creu, ouviu falar, creu dentro dela e disse, eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer o que... Se alguém me ver, vai ser problema, mas eu vou tomar uma atitude. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela tira poder, arranca poder. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, logo, de imediato, olha só, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Quando ela toca em Jesus, ela já sente o seu corpo com uma melhora, com algo diferente. Ela já sentiu que agora estava sendo curada. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Esse Jesus é muito lindo, querido. Porque olha o que ele faz. Quem me tocou? Ele sabia que tinha tocado nele. E por que ele perguntou? Porque ele queria que alguém falasse. Você está entendendo? Por quê? Porque foi um toque diferente. Foi um toque de determinação. Era como se Jesus dissesse, todo mundo precisa saber o que aconteceu aqui. É necessário que todo mundo saiba que aquela mulher que estava doente, que estava vivendo uma vida terrível, ela foi curada e todo mundo conhecia ela. Aí olha o que é que acontece. E disseram-lhe os seus discípulos, aleluia, vês a multidão, te aperta e dizes, quem me tocou? Ninguém tinha entendido nada.
olhava em redor para ver que isso fizera. Olha, Jesus, olha, imagina Jesus. Eu sei que foi você. Só em mente. Se apresenta. Aleluia. Eita Deus. Queridos, quando eu li esse texto, eu não tinha percebido um detalhe tão importante dele. O motivo que Jesus queria que ela falasse. Porque Jesus fez tanta questão que ela se identificasse. Porque Jesus tinha mais para ela. Aquilo era só o começo. Aquilo era o começo do que Jesus tinha mais para ela. Você vai ver acompanhando o texto. E ele olhando ao redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, aí olha só, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela estava distante, ela recebeu a cura e saiu do meio do povo, para que não fosse espancada pelo povo. Aí Jesus disse: quem me tocou? Ninguém responde nada. Aí ele faz assim, aquele olhadinho, olha assim de Jesus, mas Jesus olhando, quando chegou nela, parou. Menina, ela tremeu. Eita, ele sabe que sou eu. Ele sabe, ele olhou para todo mundo, mas comigo ele parou, ele sabe. Já que ele sabe e está perguntando, eu preciso falar. Aí ela diz assim: Senhor, foi eu quem toquei. Estou curada do flagelo. Estou curada do mal que estava sobre mim. Não tenho mais o mal sobre mim. Todo mundo agora está sabendo que aquela mulher que estava doente foi curada automaticamente. E todo mundo fica sabendo que foi curada. Por quê? Porque tocou na veste. Não foi preciso Jesus orar. Não foi preciso Jesus falar. Tudo que foi preciso foi uma atitude. Foi o suficiente. Você está entendendo que tem coisas que, se você não tomar uma atitude, Jesus não vai agir ao teu favor? Você está entendendo que Jesus está dizendo para você hoje? Tome atitude. Você acredita, mas tome atitude. Junto com a fé, prenda, amarre do seu lado atitude. Para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí, como eu falei, olha a visão de Cristo e o que Cristo queria a mais para aquela mulher. Está justamente no versículo seguinte. Então a mulher, versículo 34. E ele lhe disse. O que é que diz aí? Opa! Jesus está chamando ela de filha, quer dizer que Jesus é o Pai. Jesus está dizendo. A Bíblia não fala que essa mulher ela tinha pai e mãe, talvez já tinha morrido. Talvez essa mulher vivesse só. Eu estou só conjecturando, porque a Bíblia não fala dos pais, mas que ela tinha. Mas a Bíblia não fala. Mas eu acredito que ela não tinha nem pai nem mãe. E Jesus disse para ela: você acabou de ganhar um pai. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Foste curada do mal, filha. Vai em paz. Aquela mulher recebeu uma cura e ganhou um pai. Por isso que Jesus fazia tanta questão que ela se identificasse. Que Jesus queria chamar ela de filha. Você está entendendo? Que muitas vezes precisamos nos identificar. O que é isso, pastor?
Imagina, Jesus faz um milagre na sua vida e você não tem a coragem de glorificar Ele. E chegar aqui na frente de Jesus, abriu a porta de emprego para mim, Jesus me curou disso, Jesus fez isso. Isso é uma forma de você glorificar Deus. Você vê que a virtude que saiu de Jesus, só aquela mulher sentiu. O que saiu de Jesus, só ela. Ninguém sabia, só ela. Aí Jesus deu ao povo, precisa saber o que aconteceu aqui. O povo precisa saber que o Pai que me enviou para fazer milagres. O Pai que me enviou para fazer coisas grandes. Por isso, querido, é tão necessário ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, ela gera fé dentro de você. Porque quando você ouve, você crê. E tomou uma atitude. Você vai ver que, veja aí, Daniel 6:23. Veja o que foi que salvou Daniel na cova dos leões. Já vi muita gente falar sobre Daniel 6:23. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele. Por quê? Feira do seu Deus. Fé. Você está entendendo agora? O que levou Daniel a ser vitorioso foi uma palavra chamada fé. Está aí, querido. O texto é muito claro. Deus agiu em favor de Daniel porque ele creu. Você precisa, nesta noite, começar a crer mais, confiar mais, acreditar naquele que te fez a promessa. Aquele que te fez a promessa que é o verdadeiro para te dar vitória. Veja João no capítulo 11, versículo 4. Veja que texto maravilhoso. João 11:4 diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus está dizendo para ela: olha, Marta, vai acontecer algo, mas não te preocupa não, porque o meu Pai vai ser glorificado através de mim. Se ela tem tomado essa palavra dentro dela, para ela de verdade, ela não tem ido até Jesus. Aí Jesus passa 4 dias para chegar. Quando Jesus chega no 4º dia, porque ela esperou Jesus por 2 dias. Só que nesse intervalo Jesus continuava fazendo a obra. E nesse intervalo Jesus não tinha como chegar no 3º dia, tinha que chegar no 4º. Porque até o 3º dia, as pessoas que morriam e colocavam dentro da tumba, dentro da caverna lá, eles estavam com batimento, paravam. E com 3 dias, muitos começavam a gritar lá dentro. Porque as pessoas enterravam pensando que tinha morrido, mas não tinha recurso como tem hoje. E isso aconteceu muito. A Jesus disse: se eu chego no 3º dia, vamos dizer, isso aqui eu já vi muito acontecer. Jesus chega no 4º, por quê? Porque no 4º ninguém nunca tinha se levantado. Aí Jesus chega no 4º dia, aí ela diz assim: se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí ele diz assim no versículo 11: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme,
mas vou despertá-lo do sono. Aí o discípulo faz assim: dorme? Aí Jesus diz assim, no 14: então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Os discípulos não entenderam do jeito que Jesus falou. Jesus está mais claro. Quando eu falo dormir, é que morreu, mas eu vou ressuscitar. Aí o que é que acontece? No versículo 20 ele vai dizer: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Parece que sempre tem uma mais afobada do que a outra, né? Na família parece que sempre tem uma mais agitada. Sempre tem um que crê mais ou crê menos. Confia mais ou confia menos. Sempre tem. Por incrível que pareça. Enquanto Marta saiu ao encontro de Jesus, Maria estava lá sentada. Ela estava confiando. Ela não precisou ir atrás de Jesus porque ela estava crendo no que ia acontecer. A Bíblia vai dizer: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Querido, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, acontecem do jeito que Deus quer. Nunca pense que vai ser do seu jeito, que nunca vai ser. Tudo tem que ser do jeito de Deus. Tudo tem que ser do jeito de Deus. É dele, por ele, para ele. Dele, por ele e para ele. São tudo. Todas as coisas. Literalmente, todas as coisas. Você sabe, se eu disser a você a causa da morte de Lázaro, você sabe a causa da morte de Lázaro? Se eu disser a você que foi a ausência de Deus, havia, queridos, uma intimidade. Querido, a intimidade era muito forte. A ausência de Cristo levou Lázaro a não suportar. Jesus tinha intimidade com Lázaro. Tanta intimidade, para você ter ideia, Jesus ia para a casa dele tomar café, almoçar, jantar, falar, conversar. Você lembra de Marta e Maria? Enquanto uma estava lavando os pratos, a outra estava aos pés de Jesus. Enquanto uma estava querendo mais, a outra estava preocupada com seus afazeres. É por isso que a Bíblia diz que tem tempo para tudo, não é não? Vamos ser sinceros. Ela perdeu de aproveitar a oportunidade. Não é toda hora que Jesus aparece. Jesus apareceu ali. Aí ela chega para Jesus e diz: Senhor, não vê? Não vê que tem o que fazer e ela está me deixando fazer tudo só? Jesus olha para ela e diz: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Às vezes é necessário a gente escolher a melhor parte. Às vezes a nossa melhor parte não está sendo aquilo que Jesus quer que seja. Procurar conhecer mais a Ele, ter mais intimidade com Ele, estar mais perto dele. Aí no versículo 22 vai dizer: mas também agora sei que, olha, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição. Eu estou sabendo já. Na ressurreição do último dia, Jesus. Marta, tu não está entendendo.
Eu sou a ressurreição. Jesus está dizendo, Marta, eu sou a vida. Eu sou a vida. Olha o que Jesus estava dizendo. Eu sou a vida. A minha cabeça está me querendo me levar para um monte de lugares, mas eu não posso, porque estou dentro de um tempo da mensagem e eu quero concluir ela. Mas vou falar aqui sobre caminho, verdade e vida. Vou trazer do Velho Testamento para o Novo Testamento, sobre o tabernáculo, e os 3 pontos, 3 portas e 3 caminhos. Por isso eu entendi, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai dizer assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus estava dizendo para ela, olha, todos quando creem em mim, todos nunca morrerão. Isso é uma atitude de fé. Por quê? Pastor, e quando eu morrer aqui, como é que fica? Você vai para o seio de Abraão, é o lugar de espera. Seio de Abraão é o lugar de espera onde está lá Moisés, Abraão, Jacó, esperando o dia do julgamento. Pastor, por que tem que estar lá até esperando o dia do julgamento? Todos salvos em Cristo vão estar lá. E aqueles que morreram sem Cristo, sem salvação, vão estar no Seol. O que é Seol? O lugar de espera. Só que a diferença entre o Seol e o seio de Abraão é que o Seol, quem estiver lá, vai estar atormentados. E quem estiver no seio de Abraão vai estar conformado com a vitória já certa. Ali já foram separados dentro da sua vitória, dentro da sua salvação, dentro de uma vida diferente, aonde o juiz irá dar a sentença para que todos vejam que todos tiveram oportunidade. Agora eu quero frisar em 2 versículos para encerrar, 39 e 40, no capítulo 11 ainda, 39 e 40. Disse Jesus, tirai a pedra. Para a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já chega mal porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Interessante, né? Jesus disse, eu já te falei. Tem pessoas que parece que tem problema de audição. E Jesus fala, entra no vídeo e sai do outro. E Jesus fica dizendo, eu já te falei. É necessário falar de novo, porque eu já te falei. E se crer, você vai ver a glória de Deus. Então veja que tudo que era necessário, tudo que Jesus queria ali, era fé. Não é nada. Por isso que ele disse, eu não já te disse que se creres verás a glória de Deus. Aí Jesus, aonde é que ele está? Está aí, olha o que Jesus faz. Lázaro, vem para fora. A palavra da boca de Jesus é tão poderosa que se ele fala, vem para fora, todos que estavam ali mortos vão ter que ressuscitar. Observe que ele chama pelo nome, porque só Lázaro é que era para ser ressuscitado naquela hora. Aí ele chama pelo nome, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Pastor, Lázaro morreu de novo, morreu. Mas Deus ressuscitou ele dentro da promessa. Isso quer dizer que dentro da promessa que Deus fez a você, pode ter certeza que não importa o
que aconteça, vai ter que se cumprir na sua vida. Existem promessas, querido, que Deus fez para você. E tudo que Ele quer de você é que você acredite nele. E que dentro das promessas que Ele te fez, que são muitas, são várias, continue confiando. Não fique correndo atrás daqui e dali, atrás de uma palavra aqui, de uma palavra ali. Tem gente que fica pulando, vai para a igreja atrás de uma profecia aqui, termina contaminando a mente, termina embaraçando a mente. Isso é ruim, porque na hora que Deus falou aqui, o diabo pode falar ali para confundir a sua mente. Você está entendendo? Se você não tiver discernimento de espírito, você vai sair confuso, vai dizer: agora Deus disse que ia fazer, agora está dizendo talvez. Quem sabe? Olha aí, confundiu a mente. E você tem que pegar a palavra que Deus falou e segurar ela, e qualquer palavra que vier ao contrário para tirar você daquilo que Deus lhe falou, não aceite. Deixa entrar no vídeo e sair no outro. O profeta levantou e disse que foi diferente. Não é do jeito que ele falou para mim. Por isso que uma das coisas que quando eu me converti, eu procurei conhecer, e quando eu conheci, eu não abri mão. Discernimento de espírito. Glória a Deus. Quando você tem discernimento de espírito, você percebe que aquilo que está sendo falado não é Deus. Não é. Você simplesmente ali, quantas vezes Deus falou um negócio comigo aqui e ali veio com o outro. Aí eu já tomei posse. Não tinha. Veja aqui no capítulo 4, olha o que o diabo faz. Se tu és o filho de Deus, 4 de Mateus, Jesus é levado para ser tentado. Olha o que o diabo faz. Com Jesus, imagina comigo e contigo. Imagina. Se o diabo se apresenta e diz assim: olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daí. Olha, ele tinha escutado lá atrás, ele tinha escutado antes de falar isso, ele tinha escutado o quê? O céu se abriu e uma voz bradou no céu: esse aí é o meu filho que me apraz. Lá, quando Jesus foi batizado nas águas por João, quando chega na hora que Jesus vai ser provado, levado pelo Espírito Santo a ser tentado, olha o que acontece. O diabo se apresenta e diz: se colocou uma dúvida, se tu és o filho de Deus, nós somos essas perguntas. Aí ele diz: não preciso fazer isso. O Pai já falou comigo lá atrás. Você está entendendo? O Pai já falou comigo. Eu não preciso dar credibilidade a essa palavra. Porque o Pai já falou comigo. Ele disse: esse aí é o meu filho. Aleluia! Filhos, não deixe com que a sua mente seja desviada daquilo que o Pai já falou com você. Pode vir qualquer outra palavra ao contrário. Não acredite. Não tem jeito mais para fulano. Não tem. Por quê? O Pai já me falou lá atrás que vai trazer de volta. O Pai já falou lá atrás que vai salvar, que vai libertar, que vai curar, que vai abençoar, que vai mudar a história. O Pai já falou. Então qualquer palavra contrária, repreenda. Você tem essa autoridade. Jesus deu autoridade aos discípulos em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada vai fazer dano algum a você. Você tem essa autoridade. O poder está sobre você. Jesus te deu. Então não abra mão desse poder que está sobre a sua vida. E agora eu quero fazer uma unção com óleo. Essa unção com óleo, você pode fazer uma fila. Você recebe a unção com óleo, fica aqui na frente mesmo, que eu quero fazer uma oração com você aqui. Quando você vier receber essa unção com óleo, venha com um propósito. Venha com um propósito. E algo que só interessa a você e Deus. Pastor, eu queria contar a minha mulher. Quiser contar, conta. Mas eu acho melhor ficar para você e Deus. Eu não gosto de contar minhas coisas para minha mulher, não. Eu gosto de ficar só para Deus. Quando acontece, aí eu digo:
coisa que ela não me conta também não. É verdade. Entendeu agora? Então tem coisa que só cabe a você e Deus. Tá entendendo? A mãe de... Qual é o nome da mãe de Camila? Cristina. Ah, Cristina, nem conto dela não. Fica pro segredo. Quando aconteceu Camila, Deus fez algo tremendo, Camila. Entendeu agora? Amém? Seja assim. Vem aqui pra frente receber a unção com óleo em nome de Jesus. Esse nível. E logo em seguida, você vai receber a unção com óleo e vai ficando aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Agora. Você vai receber a unção com óleo e vai ficando aqui na frente. Eu quero orar por você. Tá bom? Você vai estar apresentando o seu propósito agora mesmo. Mas eu te pedir uma coisa. Quando você alcançar esse propósito aí, não esquece de vir agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque vai aumentar a fé dos irmãos. Aleluia. Amém? Não esqueça não, venha. Pastor, eu queria uma oportunidade. Eu paro até a mensagem. Se eu estiver pregando, você dizer ali, ó, pastor, eu quero agradecer uma vitória que eu recebi aqui, eu paro a mensagem na hora. Porque a prioridade vai ser a glória de Deus através da sua vida. Aleluia. Amém? Para que a fé dos irmãos, dos demais, aumente. Amém? Por isso Jesus fez tanta questão que aquela mulher falasse, para que a fé dos demais que estavam ali aumentasse. Agora eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aí está o teu povo, Pai, está aqui unido e reunido, Pai, em tua presença. Pai, te peço em nome de Jesus, por todos que receberam a unção com óleo, todos, Pai, inclusive o teu servo que está ali sentado, mas com certeza ele está apresentando algo a ti, Pai. Com certeza ele está apresentando algo a ti porque ele acredita. Com certeza ele está confiando que o Senhor é poderoso para conceder a ele essa grande vitória, Pai. Por isso eu te peço, Deus, por todos que estão aqui presentes, que o Senhor possa honrar o propósito da tua filha, do teu filho. Deus, honrar aquilo que está sendo apresentado agora, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor é poderoso o suficiente para realizar na vida do teu filho, da tua filha, Deus, aquilo que ele está apresentando, que ele está pedindo, que ele está colocando diante de ti, para que o Senhor faça, para que o Senhor tome providência, para que o Senhor cure, para que o Senhor abra a porta, ou seja lá qual for o pedido, o Senhor conhece antes dele pedir, Deus. E a tua palavra diz que mesmo ainda falando, o Senhor virá. Então ouça, Deus, de uma
do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, hoje para todos sempre. A igreja diz amém. Dia 30 de agosto estará conosco o cantor e pastor Esteves Jacinto. Conto com a sua presença, amém? Já a presença confirmada.